salve, salve! Muito bom dia! Jovem Pan Morning Show! Estamos abrindo as portas de mais uma edição do nosso Jovem Pan Morning Show! que é a revista radiofônica da Jovem Pan, onde você ouve informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo dessa terça-feira, dia 19 de junho de 2018. Todos muito bem-vindos, hein? Venham com a gente. Na Papuda, nem todos são iguais. Saiba por que uma varredura nas celas de José Dirceu, Luiz Estevão e Gedel Vieira Lima derrubou integrantes da cúpula do sistema penitenciário do Distrito Federal. Fogo amigo. Donald Trump é criticado por aliados e pela própria mulher em razão da política migratória do governo americano. O republicano disse que os Estados Unidos não serão um campo de refugiados. Se vier o Hexa, prêmio pago a cada um dos jogadores da seleção brasileira será de $500 mil, totalizando 43 milhões de reais. É uma bela grana, hein? Pode isso, Arnaldo? Respeito. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. E você, meu caro ouvinte, interage com a gente pelo WhatsApp, hein? Vocês viram essa história aí? Cara, é muita grana em caso, né, do Caneco vir pro Brasil. Caramba, meu. Prêmio aí de 43 milhões de reais pra selecionado todo. E o Tite tá envolvido, não tá? Entra nessa bolada também, né, Tite? Eu sou técnico, tem que ganhar também. Acho que até mais, né, Tite? Fala aí, vai. É o mesmo. Igual, né? Tá bom, e aí, os jogadores merecem, na tua opinião? Conta pra gente. Eles deveriam estar ali, né, pelo coração, pelo patriotismo, né, sem ganhar nada? O que você acha? Conta pra gente, 11 931 17 1009, aceitamos mensagens em áudio e em vídeo, tá bom? Paulinha, bom dia. Bom dia, Ed. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Então vamos lá pra nossa hashtag de hoje. Vamos porque a Copa está rolando. Está a mil. Já engatou As uma pessoas segunda. estão enlouquecidas, entendem muito de futebol. Eu, por exemplo, nunca terminei de ver um jogo, mas quero comentar a Copa também. Tenho Boa. muito a dizer. Você Na verdade, tá percebendo mais claramente os esquemas táticos, Paulinha? Claro, eu entendo muito. É 4-4-2, 5-4-6, 0-7-22. São coisas maravilhosas que acontecem em campo, entendeu? Que a gente quer compreender, a gente quer saber o nome dos jogadores, é complicado. Mas o que importa? O resultado, né? O que é que vai dar em cada jogo? Qual será a final da Copa do Mundo? É por isso que hoje, hashtag bolão no Twitter. Vai exato. ter, Edgar? Qual a sua aposta? Qual o seu gif? Qual o seu meme? Qual o seu campeão? Quem vai levar esse caneco? Você pode falar sobre a Copa, sobre a vida, né? Você pode apostar em alguma coisa na sua vida pro futuro? Eu não sei. Tem gif, tem meme, tudo pra você participar de hashtag bolão no Twitter. Vamos pros assuntos mais comentados do Brasil, queridos, que aí tem prêmio pra vocês. E é claro que o comentário de vocês a respeito do programa também entra pra nossa transmissão no YouTube. Tenho certeza que o nosso squad vai ajudar ao Morning Show a fazer mais este golaço. Serão muitas previsões místicas aqui no hashtag bolão no Twitter. Vamos lá, vamos em frente. O programa pode ser visto também, não sabia? Fala sério. Pode ser visto também. Ô, Silvião. O Morning Show? Pode. Você tem o aplicativo já, Silvio? Da Jovem Pan, sim. Isso, o vermelhinho da Jovem Pan. Isso. Você baixa o aplicativo, você não tem ainda, você pode levar o Morning Show pra qualquer lugar, assim você assiste, ouve, né? A hora que você quiser, onde você quiser. Que você tiver no teu Lincoln, você tem um Lincoln ainda, Silvio? O carro? Tenho. Lincoln. Você pode até parar o Lincoln ali no estacionamento do SBT e conferir o Morning Show. Bom, também pode assistir pelo nosso portal, jovempanfm.com.br, ou então nossa transmissão ao vivo pelo canal youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, estamos por lá com conteúdos extras no Instagram e também no Facebook. Deixa o seu joinha na nossa página que a gente fica amarradão, feliz da vida. Como disse, todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Bora lá, Vini, vamos começar aqui falando contigo sobre esse assunto aí do bicho, que pra quem não sabe é aquela grana destinada aos jogadores quando vencem uma partida. Uma graninha a mais. Ou o campeonato, ou passam de fase num determinado campeonato. O nome disso popularmente é bicho. E o que será pago pra seleção brasileira como
como eu disse na abertura, caso a seleção vença a Copa do Mundo, é uma bolada e tanto, 43 milhões de reais. Isso. Primeira coisa que eu quero te perguntar é a seguinte, da onde vem essa grana, Vini? Vamos lá, vamos Do tentar... nosso bolso? Não. Vamos tentar explicar um pouquinho de onde a CBF arrecada esse dinheiro. E a CBF arrecada muito dinheiro mesmo, viu, Edgar? A matéria da época, feita pelo jornalista Rodrigo Capello, ainda esse ano, revelou, por exemplo, que a CBF é a 5ª maior entidade do mundo em faturamento. Né? A gente está atrás apenas da Alemanha, da Itália, da França e da Inglaterra. Sim. Né? A CBF arrecadou no ano passado 545 milhões de reais. A Inglaterra, que é a primeira colocada aí nesse ranking, arrecadou 1,45 bi. Mas aí tem a questão da moeda também, do euro mais valorizado. Então a CBF, ela arrecada bastante sim, e 65% desse valor, desses 545 milhões, vem de patrocínio. E a CBF, ela se relaciona muito bem com seus patrocinadores, oferece para eles várias vantagens, né, de poder acompanhar a seleção por onde vai, enfim, é uma relação boa e ela consegue tirar esse dinheiro, e também tem o dinheiro da televisão, da bilheteria, de algumas taxas, enfim. Só que aí tem as despesas também, né, Edgar? Então, de todo o gasto da CBF em 2017, que foi de 530 milhões de reais, ela consumiu o quê com esse valor? 34% na própria administração, com funcionários, para manutenção lá daquele prédio bem luxuoso que eles têm na Barra da Tijuca, também com terceiros, com projetos de infraestrutura 9%, competições tipo Série B, Série C, Série D, porque os times dependem mais da CBF, diferente dos times da Série A, futebol feminino 17%, e com a seleção brasileira 18%, viagens, hospedagens e custos. Aí você vai falar, então peraí, então se arrecadou 545 e gastou 530, então o superávit não é tão alto assim para poder pagar essa grana toda para os jogadores. Mas aí também tem um caixa que a CBF faz aí durante todo o ano, e esse caixa em 2017 foi de 361 milhões de reais. E claro que é bom a gente lembrar também das propinas, né? De toda essa geração aí que teve, nessa gestão que teve Ricardo Teixeira, Marco Polo, José Maria Marim, né? Os esquemas que eles fizeram com para poder ter ali direitos de transmissão, marketing, com as mesmas empresas de sempre, né? Isso também gerou um dinheiro para o próprio bolso deles e também para a CBF. E para terminar, Edgar, existe a premiação da própria FIFA, então, né, para cada seleção que está participando da Copa e também para a vencedora. Sim. 40 milhões de dólares para o vencedor, o que dá aí 129 milhões de reais para a seleção que ganhar a Copa do Mundo. E essa grana fica para a FIFA ou também tem um rateio ali, pelo menos de fração dessa Não, grana? essa grana a FIFA vai pagar para a CBF. Fica para a CBF. Mas se a seleção vencer, então a CBF pode usar também desse dinheiro para pagar os caras. Receber da esses FIFA 43 pra pagar os milhões caras. podem sair daí, tá? E todas as seleções que estão participando já receberam 33 milhões de reais pela simples participação. Tá. Então essa aí é Então tá pago a esse dinheiro aí. premiação. Esse dinheiro pouco tá pago, Então, o bicho, Pois é. na tua opinião, isso que eu ia estender aqui pra bancada esse debate. Aqui, na tua opinião, já tá pago, não deveria, então, receber a mais o jogador caso o título venha, é isso? Sim, eu acho que o jogador é a estrela, né? A gente acha que as pessoas deveriam jogar com o coração, amor à pátria pra vencer, mas, gente, faz Coração tempo na que já não é chuteira, né, mais Paulinha? isso, né? E por esses números Deveria aí... ser, né? No mundo ideal deveria ser. No mundo né? ideal, Mas- e por esses números a gente vê que é um business, né? É um negócio. Eles fazem parte desse negócio, eles são as grandes estrelas desse negócio. São os gladiadores da Eu atualidade. acho justo que receba, gostaria eu ser jogadora de futebol nessa hora do rateio. E aí, Tonholi, Caio, o que vocês acham? Eu tava vendo os números aqui, a FIFA vai distribuir para todos os times 400 milhões de dólares ou 1,5 bilhão de reais. E o bicho vai aumentando. Como o Vini falou, cada seleção recebe 33 milhões. Quem avança
recebe mais 4 milhões. Classificando até as quartas, a bolada sobe para 16 milhões de dólares. E quem disputar o terceiro e quarto lugares vão dividir um total de 46 milhões de dólares. Nada mais natural que esse bicho seja repassado por jogadores caso a gente leve o caneco de vodka. E aí, Caio? Ô, Edgar, eu tava fazendo aqui uma linha de pensamento, queria convidar as pessoas a ver se concordam com o meu pensamento. Vini, repete pra mim, por favor, quanto que vai ser o bicho? 43 milhões, é isso? 43 milhões de reais. 43 milhões de reais. E qual que foi o faturamento no último ano da CBF? 545 milhões. 545 milhões. Gastou 530, mas tem o caixa de mais de 350 milhões de reais. Tá, se a gente esquecer desse caixa, só pegar o faturamento, essa cifra do bicho de 43 milhões chega próximo a 10% do que faturou em 2017. Certo. Aí você tem, não só, os jogadores não fazem nada sozinho, também o Tite. Você tem aí massagista, você tem camareira e tal, os funcionários, sim, que também devem entrar receber alguma grana e deve somar esses 10%. Toda a comissão técnica. Agora, você que tá ouvindo a gente, para e faz um exercício. Você que tem ainda a possibilidade de receber PLR no fim do ano, no meio do ano, a participação nos lucros. Vê o faturamento da empresa que você trabalha e vê o quanto que ela distribui, se dá esses 10%. Eu já arrisco dizer que dificilmente vai dar 10%, porque as empresas, na maioria dos casos, infelizmente, são mesquinhas ou não distribuem esse faturamento. Você pega a CBF... Até camuflam esses lucros, né? E qual que não? Aí você pega a CBF distribuindo 10%, algo em torno disso, do próprio faturamento para os jogadores, o que é mais do que natural, porque... pouquíssimos são os casos, da seleção também você tem um emprego misturado com paixão, mas o resto dos casos você trabalha porque você precisa, em troca de grana, em troca de salário para pagar as contas quando acabou. Não vem me falar que você acorda todo dia cedo para ir pro seu escritório de arquitetura por amor e tal. Sim. Então a CBF tá fazendo muito bem. Ela é alvo de muitas críticas porque tem todo o ambiente de corrupção, ex-presidentes quase todos aí envolvidos em processos denunciado e tal, mas uma coisa não se mistura com a outra. Essa política adotada pela CBF, no meu ver, tá mais do que correta. Agora, sabe o que eu acho que seria até mais adequado também, Edgar? Que além do bicho, esse dinheiro que eles possuem aí em caixa pudesse ser também mais investido no nosso futebol. Pô, isso que eu ia falar. Nas bases. Tem um equilíbrio na base, no futebol Isso feminino, aí. na Pode série... ser, é uma Porque, boa tem também. esse aqui, série investimento, isso, série B, Vini. série C, série D, mas a gente sabe que é uma várzea total. O árbitro de vídeo, por exemplo, que estão pedindo no futebol brasileiro, a CBF está cobrando dos clubes que paguem isso do próprio bolso. Por que ela não utiliza desse valor para poder implantar? Boa, falado. Aliás, falando em futebol, vamos para a Rússia agora, conferir com o nosso correspondente na Europa, o Ulisses Neto, que acompanha o dia a dia da seleção brasileira. Bom dia, Ulisses! Então, Edgar, eu vou ficar aqui até dia 17 de julho, ou seja, até depois da final. Quero saber qual vai ser meu bicho, né? Porque eu já tô garantido aqui. Qual que é o teu quinhão nessa divisão de lucros? Qual que é o meu quinhão? Ninguém falou de bicho comigo até agora, Edgar. Mas enfim. Vamos lá. Dobre Ultra, Edgar. Você... Esse eu já aprendi em russo. Dobre Ultra? Você tá aí em Sochi ainda acompanhando a seleção, Ulisses. O que você pode contar pra gente? Nos atualize. Fui, voltei, amanhã já vou embora de novo, porque a seleção tá fazendo assim, né? Sim. Fica baseada aqui em Sochi, sai pra jogar, volta, sai pra jogar. Então a gente chegou ontem de Rostov, amanhã já vai pra São Petersburgo, e é longe, hein? São Petersburgo daqui dá mais de 3 horas de voo. A seleção tem um avião fretado, a maior parte da imprensa vai em voo comercial mesmo, mas estamos seguindo a seleção. E aqui em Sochi, desse lugar onde eu tô falando agora, quem tá acompanhando pelo YouTube consegue ver aqui atrás o Mar Negro, é o ponto principal, o coração de Sochi aqui, onde fica a Grande Marina. É um lugar muito bonito, bem sofisticado, e esse hotel é o hotel que a seleção reservou para os parentes dos jogadores. Então todas as famílias dos jogadores estão hospedadas aqui, nesse ponto que é bem mais agradável até que o hotel da seleção. O hotel da seleção é mais luxuoso, só que é afastado, é mais confinado. Aqui não, aqui você tem a cidade para passear, para sair à noite para comer num restaurante e tal, ali é só o resort mesmo. E muitos jogadores vêm para cá para tentar fugir um pouco desse confinamento, né? Então ontem à noite, vários estavam aqui confraternizando com a família, e esse dinheiro todo que vocês falaram também é utilizado justamente
para financiar isso, né? Essa história de ter os parentes por perto. Mas aí é claro que cada jogador tira do bolso. Por exemplo, os parentes têm um avião fretado também à disposição para ir aos jogos. Só que os jogadores estão pagando isso do próprio bolso. Então eu imagino que eles estejam contando com o bicho para financiar essa história toda, porque cada jogador aqui vai desembolsar quase 100 mil reais. Vai vendo que não é barato para ter esse avião à disposição das famílias. Mas enfim, aqui o clima, apesar do resultado não ter sido o ideal na estreia, continua bem sossegado. Alguns jogadores trouxeram até, além dos parentes, né, trouxeram babá, trouxeram... Os parça. Os parças, exatamente. Esses não podem faltar nunca. Teve jogador que trouxe cabeleireiro, outros que trouxeram líderes Esse a gente religiosos. já sabe quem é, né? Não foi o Neymar, não é possível. O Neymar levou um cabeleireiro pra fazer aquilo. Não, foi o Alisson, não foi? Foi o Alisson. Foi o Alisson. Então, eles também trouxeram também personal trainers, por exemplo. A esposa do Marquinhos está aqui com o personal trainer dela. Então vocês vejam que o mundo dos jogadores é maravilhoso e se eles ganharem a Copa do Mundo, que todo mundo nós esperamos, né? Eles ainda vão ter uma ajuda da CBF para ajudar a financiar essa história toda, Edgar. Falado. Obrigado, Ulisses, pelas informações. Qualquer coisa, é só ligar, hein? Isso, eu volto mais tarde, porque daqui a pouco começa o treino da seleção brasileira. A gente está ansioso para ver se o Tite vai mexer alguma coisa no time ou não para o jogo contra a Costa Rica, porque o desempenho não foi muito bom na estreia e o Brasil precisa ganhar contra a Costa Rica, que é o adversário mais fraco do grupo, possivelmente até fazendo saldo, né? Ganhando bem para garantir a liderança do grupo. Até mais tarde, Edgar. Só aí, até mais tarde. Boa, garoto. Vamos lá, Vini, pra gente fechar esse papo aqui antes de girar o assunto, vamos lá, como é que ficou a polêmica? Você falou aí um pouco aí do... A gente tava, não sei se agora confundi se era nos bastidores ou aqui no programa, falando do VAR, né? O VAR, né? Que é o árbitro... Não, no VAR. Que tem especialista de arbitragem que não sabe explicar até agora, mas vamos lá. Como é que ficou essa polêmica envolvendo aí o árbitro de vídeo no Jogo do Brasil, lá a questão, né, do empurrão no Miranda? A CBF tomou uma atitude. Qual foi o comunicado da CBF pra FIFA? Olha, é uma verdadeira vergonha a CBF, né, Edgar? Porque assim, apesar da discussão que a gente teve aqui, a maioria foi realmente favorável a entender que existiu a falta ali no Miranda, teve a discussão do pênalti. Agora até aí você mandar uma carta pra FIFA, né? Primeiro que a CBF tá sem presidente, porque o Coronel Nunes, ele foi completamente isolado lá na Rússia, depois que ele votou contra a Conmebol na escolha da sede de 2026. Né? Ele fechou um acordo com a Conmebol de votar nos Estados Unidos, México e Canadá, acabou votando no Marrocos. Então o cara tá isolado, ninguém conversa com ele, né? E esse documento que foi enviado para a FIFA, pedindo explicações, pedindo a gravação do áudio entre o juiz de campo e a equipe de vídeo, foi assinado aí pelo chefe da delegação, Rogério Caboclo, que vai ser o próximo presidente da CBF. Isso aí também já tá decidido, né? Provavelmente só em abril do ano que vem que ele assume, mas assim, é uma coisa desnecessária. Vamos focar no Mundial, gente. Vamos focar no jogo. Passou, o jogo contra a Suíça passou. E além disso, como se não bastasse, os caras enviaram um documento oficial com erro de ortografia, Sério? não é isso, Toioli? Tá aqui. Sério, Logo Toioli? cedinho eu fui Nossa, ler a tem as carta. cópias. Você é um Escrita observador. no inglês. Passa no a meu documentação saônico. pra bancada pra gente E aí, analisar. Você é um lendo o observador documento, mesmo, hein, Toioli? lendo o documento com olhos de médico, eu vejo, Vinícius Moura, Diga. que o Rogério Caboclo assina assim o documento de 3 páginas. Sinceramente, seu Confederação Brasileira de Futebol. Tá aqui, cara. Futebol? O É que novo- tá todo mundo em boa forma. Futebol, olha lá. É que o I é do lado do U, eu tô vendo Futebol. no teclado. É, Ivaninha. Deu, Vocês não deu entenderam. ruim. Futebol. Conhece? Você joga futebol. Futebol. Olha, não dá pra entender. É fitness futebol. É, o pé no Gente. plural. Vamos focar no jogo, apesar que o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, falou que vai responder, que os árbitros vão responder aí essa carta da CBF. Então vamos ver o que vai acontecer, na Mas verdade falou não... que vai responder como? Que nem a gente fala assim, vamos marcar? Não, a gente marca. A gente marca, tipo assim, vai responder que não, a gente teve a decisão já e todo mundo entendeu que não foi falta, acabou, segue o jogo. Sim, seguindo o jogo aqui no Morning Show, vamos falar de política. Em depoimento como testemunha no caso do sítio de Atibaia, o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, o Rui Falcão, disse ao juiz Sérgio Moro que o objetivo dos processos contra Lula
é impedir que ele seja candidato à presidência da República. Vamos lá, Caio, como é que foi esse depoimento? O que mais foi dito nesse depoimento do Rui Falcão? Foi um depoimento quente, Edgar. Nem te dei bom dia hoje, me desculpa. Chegou atrasado, Nem quando né? entrei no estúdio. Ô, garoto, beleza, bem-vindo, hein? Foi um depoimento marcado por emoções, porque não só o ex-presidente do PT, o Rui Falcão, falou com o juiz Sérgio Moro, como também outras testemunhas em torno do processo que surgiu depois da denúncia do Ministério Público Federal, em que acusa o Lula de ser o dono daquele sítio em Atibaia. Então, tanto testemunhas de defesa como testemunhas de acusação são ouvidas. Não bem testemunhas de acusação, mas testemunhas arroladas por outras partes que não tão interessantes ao Lula como ele gostaria. Mas vamos lá, vamos começar pelo Rui Falcão, porque foi um depoimento não o mais quente, mas tão quente quanto os que foram mais quentes, tiveram discussões acaloradas. O juiz Sérgio Moro estava fazendo algumas perguntas pro Rui Falcão em torno do seguinte: olha, o senhor quando era presidente nacional do PT, quero saber, é verdade que o PT recebia dinheiro ilícito, pagava para ter apoio parlamentar, era envolvido em esquemas de caixa 2 com empresas, recebia dinheiro de empreiteira, aquela conversa toda que a gente sabe que o PT fez, a justiça já provou que fez, mas o Moro tem que perguntar tudo de novo porque esse é um novo processo. O Rui Falcão, evidentemente, negou todas as acusações, falou, imagina... O quê? PT fez aquele sonso? Eu? Não, PT não paga não. O negócio do mensalão estourou em 2005, estamos em 2018, o Rui Falcão falou, não, o PT nunca pagou por apoio parlamentar, nunca fez nada, foi negando tudo. Aí, dado um momento, quando o Moro se deu uma distraída, se distraiu um pouquinho, o Rui Falcão continuou falando o que estava falando, e aí virou e falou, olha, inclusive eu queria falar aqui que eu estou preocupado com esse processo todo para afastar o Lula e tal. Peraí. Eu não vou falar. Vamos ouvir o próprio momento do Rui Falcão falando ali, começando a querer fazer um discurso político, e aí vem o Moro e dá um jab, cruza em cima do Rui Falcão. Vê lá. Vai lá, Bruno. Ah, como não? Tá na pasta de transferência do Morning, o Matheus passou. Beleza, hein? Muito bom. Peraí, o trecho é bom. Fala aí, Edgar. Não, a gente podia seguir ouvindo um pouco também o Tonholi, enquanto o Bruno acha esse vídeo aí pra gente. Tem colocar. aí, Bruno, passa a transferência lá? Deu aí, Deus, Bruno? Passou. Vamos lá, solta aí pra gente então. Tava lá, era só procurar o lugar certo. Vamos lá. O ex-presidente do Não, PT, não, Rui não, Falcão. Não é isso aí não. Tonholi, é o seguinte, a gente vai falar do Maradona agora. Mas não é pra voltar a falar de futebol também, junto com o depoimento do Rui Falcão, porque ele contradiz um pouco o depoimento anterior do caseiro do sítio, que falava que o Lula cobrava, via caseiro, uma celeridade nas obras, Dona Marisa também. Quer dizer, esse depoimento do Rui Falcão, pelo que a gente vê do histórico dele, não surpreende. A mim, pelo menos, não. O que você acha? O que você tem a dizer a esse respeito? Bom, você chamar o Rui Falcão esperando que ele deponha contra o Lula é tipo entregar o berçário ao rei Herodes, né? Você já sabe o final. Agora, nós temos que pensar no conjunto da obra o que está pesando contra o Lula, e nunca é demais a gente pensar, até porque o Lula está na iminência de ser julgado, liberdade ou não, pelo STF. Então eu fiz aqui um memorando para você, brasileiro, saber que essa prisão ainda tá pequena pro Lula. Tem muito mais coisa. Então vamos lá. Só no Distrito Federal, Edgar Piccoli, nós temos contra o Lula ação de compra de silêncio do diretor da Petrobras, Nestor Severo. Sim. Nós temos também no Distrito Federal propina arrumada pelo Lula via BNDES para o Odebrecht poder operar em Angola. Nós temos também no Distrito Federal o Lula acusado de superfaturar a compra de caças. Também temos o Distrito Federal, olha aqui quanta coisa, a medida provisória que o Lula assinou para favorecer as montadoras de carros. Nós temos também, no inquérito da quadrilha do PT, uma outra ação em que o Lula é acusado de obstrução de justiça por ter aceitado a nomeação que a Dilma Rousseff fez a ele como, então, ministro-chefe da Casa Civil. E no Paraná, nós temos, além disso que levou o Lula já à cadeia, nós temos a compra do terreno do Instituto Lula
patrocinada pela Odebrecht, e temos o sítio de Atibaia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 outras ações correndo contra o Lula, o que não vai facilitar a vida dele em nada. Façamos as contas. Nos próximos 10 anos, a vida do Lula vai estar bem complicada por conta de todas essas ações. Portanto, o depoimento do Rui Falcão de nada adianta. Então, mas só retomando aqui a palavra, ele foi lá prestar depoimento para tentar aliviar a barra do Lula. Infelizmente, a gente teve um problema técnico, não vai dar para ouvir nas próprias palavras do Rui Falcão e do Sérgio Moro o embate entre os dois. Foi chamado como tem aí? testemunha nesse processo. Deixa eu ver. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Não, esse é o começo do depoimento. Ele tá tentando na unha salvar pra você que tá Mas ligado onde no ele Money. diz, logo, isso que eu ia falar, quando o Tonholi começou a fazer o comentário dele, dizendo, não dá pra imaginar que o Rui Falcão vá lá depor contra o... Não, foi como testemunho de defesa. Como testemunho de defesa e tal. O juiz, na abertura de todo depoimento, já logo o cara, de cara, esclarece que tá fazendo um depoimento perante a justiça e que deve ter compromisso com a verdade. Mas isso em todo inquérito, todo inquérito não, todo depoimento, isso se faz, é um praxe. Bom, enfim, aí no meio da fala dele, eu vou reproduzir aqui eu mesmo. O Rui Falcão tava respondendo, não, o PT não fazia nada de errado, não sabia de nada, não sei o quê. Inclusive, doutor Moro, eu tô muito preocupado com toda essa perseguição ao Lula, que existe hoje em dia ao Lula, porque essa prisão, inclusive, é só pra manter ele fora da corrida presidencial, das eleições agora de outubro. Acho que eu peguei aqui, olha, Caio, dá uma escutada aqui. Ao vivo é isso aí, meu. A esperança que o povo tem dele. Excelência, pela ordem. Eu vou pedir que façam feito aí questões de perguntas de fato e não é propaganda política aqui, viu, senhor Rui? Não é o momento do senhor ficar fazendo isso. Olha, eu estou respondendo a pergunta que o advogado fez sobre minha trajetória política, doutor Moro. Não existe, me parece que fosse esse o caso, senhor Rui. Então eu devolvo aí a questões pro advogado e eu peço para a testemunha se limitar a responder as perguntas. Aqui Pronto, foi. Era mais um... cala a boca aí, Rui, fica na sua. Essa foi a mais simbólica das brigas de ontem, porque era o ex-presidente nacional do PT, mas teve uma outra. Sim. Aí, a defesa do Léo Pinheiro, que é o ex-presidente da OAS, que é uma empreiteira, que é acusada de ter pago parte desse R$1 milhão de obras do sítio do Lula, que é o processo do sítio, chamou o seguinte, a defesa do Léo Pinheiro. Olha, eu quero que os senhores ouçam, o senhor Moro ouça o senhor Misael de Jesus Oliveira, que é um encarregado de obras da OAS. É mais ou menos pra virar e falar assim, eu ia lá mesmo fazer obras, eu e mais uma galera e tal, pra aliviar a barra do Léo Pinheiro, mais ou menos o papel que o Rui Falcão tava lá fazendo. No meio do depoimento dele, o Cristiano Zanin, o advogado do Lula, aquele que é meio carequinha, de óculos, começou a fazer as perguntas. Ele também faz as perguntas que ele quer. Aí ele falou assim, uma hora, olha, e qual que eram os sobrenomes desses caras que iam lá com você no sítio, então, trabalhar? Aí esse senhor Misael virou e falou, não, o sobrenome deles eu não sei, eram meus colegas de trabalho. Aí o advogado, não, como é que você não sabe? Não tinha no crachá deles? Aí o Moro virou e falou, opa, peraí, doutor, falando pro Zanin, essa pergunta tá indeferida. Não, essa pergunta você não vai fazer porque não muda nada no processo. Aí o Zanin ficou bravo, virou e falou, mas de novo o senhor tá aqui indeferindo minhas perguntas e tal, e começou um bate-boca entre o Moro e o Zanin. Quer dizer, entre o Zanin e ele mesmo, ele falando, Moro, não sei o que, você sempre me atrapalha, não sei o que, e o Moro meio que se lixando, falando, bom, o senhor já acabou? Qual que é a próxima pergunta? Essa daí tá indeferida. Foram marcados os depoimentos de ontem por embates, mas o juiz Sérgio Moro, como sempre, é um lorde, conduziu muito bem os processos, os depoimentos e segue a vida. Vamos lá, seguindo aqui para Brasília, agora, capital federal, onde o nosso correspondente Zé Maria Trindade traz informações a respeito da perda de cargo por integrantes do sistema prisional no Distrito Federal. Olha, Trindade, muita gente da cúpula, inclusive, aí, oferecendo certas regalias a certos presos, não vou dizer quem. Bom dia. Pois é. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o médico Drauzio Varela, ele tem livros sobre o sistema carcerário, li os dois, Estação Carandiru e Carcereiros, né? Que mostra que a prisão é um mundo à parte e que tem as suas próprias regras não escritas. E ele mostra, inclusive, que há semelhanças nas regras em todo o país. Pode ser uma prisão em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais ou lá no norte do país, e não é diferente aqui em Brasília. Ou seja,
há lideranças na cadeia que ninguém sabe exatamente quando são formadas e como, mas há ali um processo de liderança. E imagine, Luiz Estevão, um ex-senador da República que foi preso, condenado por irregularidades na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, é o dono do pedaço, dono da bola e chefe de uma ala importante da Papuda. Pois bem, neste domingo, através aí de uma ordem judicial, a Polícia Civil fez incursões ali na cela de Luiz Estevão e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, outro ex-todo-poderoso, né? Foi ministro forte no governo Temer, mas também foi ministro do governo Lula e foi diretor da Caixa Econômica Federal e foi líder do PMDB na Câmara dos Deputados. E aí a polícia encontrou material proibido, pendrives, chocolates, uma tesoura e muitas anotações. E essas anotações indicam ali que José Dirceu, o ex-todo-poderoso aqui da Praça dos Três Poderes, com cara de primeiro-ministro no governo Lula, pedia a Luiz Estevão visita fora de hora, ou seja, o homem manda lá na Papuda. Em resultado disso, o governador Rodrigo Hollenberg mandou demitir, exonerou por tempo indeterminado o diretor do CDP, o Centro de Detenções Provisórias, José Mundim. E também foi demitido o subsecretário da área, Osmar Mendonça. Essas demissões ali, caiu a cúpula exatamente por entrada de material proibido nesta área que é chamada de área de vulneráveis. É uma área onde estão os políticos, né? E os outros presos que denunciaram regalias nesse setor. Não é a primeira vez. Luiz Estevão já foi pego com cafeteira eletrônica, com cápsulas especiais, macarrão importado, ou seja, a coisa lá não é tão ruim assim, né? É o que eu digo sempre, né? Pobreza é pobreza em qualquer canto mesmo, né? Misérias são diferentes. Ô Trindade, será que ele vai continuar como chefe da biblioteca? Porque ele usava desse expediente para cometer essas coisas, para fazer uma espécie de escritório dentro da Papuda, né, Zé? Era um escritório. A gente não sabe exatamente o que ele queria com pendrives, se ele não tinha acesso a computador, né? Na biblioteca, o Luiz Estevão fazia até atendimento às pessoas que precisam de alguma coisa, de um remédio especial. O Maluf mesmo recorria muito a Luiz Estevão, tomava dinheiro emprestado para comprar coisa na cantina, dinheiro lá é limitado, né? E o Luiz Estevão emprestava e tal. Sim. Então ele fazia esse tipo de meio de campo. Área de vulneráveis, Edgar, é porque, de novo, ali os livros do Drauzio, né? É porque os presos ameaçam esses outros presos que estão em melhores condições e lá fora os parentes dos presos acabam pagando a parentes dos colegas presos que estão em dificuldade, né? Então, é um negócio. Me disseram que numa cadeia você pode fazer qualquer coisa. Pode tomar um refrigerante da sua preferência, comer uma pizza. A diferença é só o preço que se paga por isso, que lá é muito caro. Ô Zé, rapidamente, vamos mudar de personagem aqui. Ontem, o presidente Michel Temer fez um comentário a respeito do último levantamento da pesquisa do Datafolha, né? Que apontou o presidente como o mais impopular da nossa história desde a redemocratização. O que ele falou, hein, Zé? Pois é, 82% de rejeição. Aí o presidente Michel Temer disse que a pesquisa não é verdadeira. A Datafolha, né? O Datafolha é um dos maiores institutos do país. E a conclusão é de que as pessoas só acreditam na pesquisa que lhe favorece, né? Agora, realmente, 82% é muito, né? Quer dizer, quase 9 de 10 não gostam do presidente. Uai, tem que ir pra velhinha de Taubaté, né? Vai ficar devendo. Valeu, Trindade. Um abraço pra você. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia. Vamos girar o assunto. O rapper americano XXXTentacion foi assassinado ontem em Miami. Em quais circunstâncias se deu o crime, Paulinha? O nome dele... Não é XXXTentacion? É XXXTentacion. Ah, Tentacion. Apenas 20 anos, não era muito conhecido ainda, apesar de que o segundo álbum dele emplacou entre os mais vendidos dos Estados Unidos. Ele fazia uma mistura no rap dele de rhythm and blues com rock alternativo, até tinha
um nome, o emo rap, pro estilo que ele fazia, mas ainda não era um artista muito conhecido, muito jovem, 20 anos. Essa mistura de violência e rap não é coisa nova, né, Edgar? O cara tava comprando uma moto e aparentemente um outro cara passou ali armado de carro e alvejou ele de tiros. Ele não resistiu aos ferimentos no hospital e veio a falecer ontem mesmo. Então, como eu disse, não é novidade essa mistura aí de violência com o mundo do rap. Muitos são caras que moram em periferias, né, em zonas que realmente tem gangues, são perigosas. Eu não sei se é esse caso, a gente não tem apuração dos fatos, né, a respeito dessa morte, mas não é uma mistura improvável. Até a Netflix ontem liberou uma série nova chamada Unsolved, os assassinatos de Tupac e de Notorious B.I.G. Então é uma série bastante interessante que traz um dos casos emblemáticos e muito marcantes da história do rap, que foram os assassinatos do Tupac Shakur e do Christopher Wallace, conhecido como The Notorious B.I.G. Essa série, ela vai retratar como esses caras se conheceram, né? Eram rappers de costas diferentes ali dos Estados Unidos, mas que foram muito amigos e eram considerados gênios. E depois tiveram desentendimentos, se envolveram com gangues e vieram a ser assassinados. Mortes que não foram esclarecidas. Inclusive, a série, ela não se propõe a dar uma solução, porque não se sabe o que aconteceu. Quem mandou matar esses dois gênios do rap? Existe uma teoria da conspiração que o Notorious teria encomendado a morte do Tupac e depois teria sido morto a mando da gravadora como represália. Eita. Existe essa teoria da conspiração. E que o Tupac teria forjado a própria morte e estaria vivo até hoje, né? Tem gente que acha que isso pode ser alguma coisa real. Mas a série vai se apegar mesmo à narrativa de um dos investigadores, que foi o Greg Kading, e que escreveu o Murder Rap em 2011, que traz exatamente como é que foram as investigações da polícia, principalmente em 2006. Porque o que rolou nessa história, Edgar, é que quando o Notorious morreu, a mãe dele ficou muito em cima da polícia de LA. Entrou com processo porque a polícia não solucionou o crime. E aí, o que a polícia teve que fazer? Reabrir o crime para não perder na justiça uma grana federal para a mãe do Notorious Big. E aí eles reabriram a investigação. Esse cara, que é o Greg Kading, assumiu o caso e depois veio a escrever esse livro Murder Rap, que é o livro em que é baseado essa série. Diz que a personalização dos caras é perfeita, que são atores realmente muito parecidos. Inclusive o cara que faz o Tupac foi o mesmo que fez ele no Straight Outta Compton, que é a história do NWA, e aquele filme de 2015 que até foi indicado pro Oscar. Mas as músicas não estão na trilha, porque não conseguiram, né? A licenciamento dessas músicas, que devem custar muito caro, então eles substituíram por outras aí. Então tá aí uma opção pra você, pra conhecer mais dessa mistura aí. Parece que não consegue se dissolver, né? A violência e o rap lá nos Estados Unidos. A série na Netflix, 10 episódios, Unsolved, os assassinatos de Tupac e de The Notorious Big. Agora 10 horas 39 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. Pessoal, 2018 a gente tem uma chance histórica, tem eleição. Eu acho que a gente tem a oportunidade agora incrível de renovar, passar uma faxina geral nisso aí, trazer gente bem intencionada, competente para dentro da política. Eu vou votar em alguém que me traga chance de empreender melhor, caminhar mais leve, corte imposto, corte despesa pública, para a gente poder concentrar só no que importa: saúde, educação e, claro, segurança pública. Pelo menos no meu Rio de Janeiro, coisa tá feia. Eu sou o Felipe Bronze e essa é a minha mensagem para 2018. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Jovem Pan Morning Show. Bora lá, seguindo com o Morning Show dessa terça-feira aqui pela Jovem Pan. Vamos com um destaque da editoria internacional agora. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não são um campo de refugiados. Caio, vira e mexe, a política migratória do governo americano gera mal-estar e indignação aí, né? Parece que se o problema da imigração é encarado como um problema, esse problema vai ser elevado à enésima potência, pelo que parece,
com essa nova atitude do Donald Trump. Não sei se você concorda. Quem sou eu para meter o bedelho nessa questão aí de política de receber migrantes, enfim. Separar a família, cara. Bom, a gente viu ao longo de todo o fim de semana, falando primeiro da Europa para contextualizar, que lá tá tendo uma série de problemas de países que não querem receber os refugiados. Bom, a Itália estava para receber alguns navios com refugiados. Nesse fim de semana, a gente viu no noticiário, a Itália falou, não vou receber ninguém. Chega, aqui não vai vir ninguém, não pode parar nenhum navio aqui nos nossos portos. A Espanha, muito solidária, virou e falou, não, pode vir para cá. O presidente Emmanuel Macron, da França, virou e falou, não, tudo bem, quem estiver na Espanha, quiser vir para cá também, a gente vai receber e tal. E houve uma série de protestos no fim de semana mesmo para pegar a Itália como Cristo, porque olha, como é que vocês não vão receber os caras e tal? Isso, nesse momento, não tem a ver com a decisão do Donald Trump, porque os refugiados que estão indo para os Estados Unidos são refugiados da América Central, Honduras, enfim, por conta da violência. Sim. Porém, são assuntos que correm bastante no paralelo. E já de olho também nessa onda de refugiados, Síria, enfim, o Trump também já está endurecendo as políticas de imigração para os próprios Estados Unidos. Então, nesse fim de semana, aliás, nessa segunda-feira, ele deu algumas declarações que foram polêmicas. Com o endurecimento das leis de imigração nos Estados Unidos, aquela história de construir muro, aumentar o muro que tem ali no México, fazer o próprio México pagar a construção de um novo muro e tal e coisa, endurece as regras para dar visto para quem quiser visitar os Estados Unidos. Toda essa série de coisas foram aumentando o número de apreensões nas fronteiras dos Estados Unidos. Aí o Trump, nos últimos dias, teve uma brilhante ideia. Tolerância zero agora para quem for pego, tentando atravessar ilegalmente a fronteira. O que acontece com essa tolerância zero? Você, Edgar Piccoli, com seus filhos, de colo inclusive, foi pego tentando atravessar a fronteira, você vai direto para a cadeia, responde processo criminal, paga a multa e a criancinha, como não pode ser mantida numa cadeia, vai para um abrigo mantido pelo governo. Isso está acontecendo e muito nos últimos dias. E aí a gente tem ouvido relatos de que as criancinhas são separadas dos pais, filho é separado de mãe e, obviamente, isso tomou conta do sentimento do inconsciente coletivo, porque todo mundo fala, como é que vai separar a família e tal? E o Trump, a política dos Estados Unidos, está sem dó. O Trump está tendo uma briga agora com os legisladores americanos porque ele quer botar a culpa nesses caras porque eles fizeram uma série de leis que afrouxaram um pouco a entrada das pessoas lá e foi por isso que houve um abuso, aos olhos do Trump, das pessoas querendo entrar nos Estados Unidos. Ele, pelo poder que lhe compete, endureceu as regras que ele podia para a cessão de vistos. E aí tá nesse embate. Gente tentando ir, ele tentando pegar e separando família e gerou toda uma crise. Ontem ele deu algumas declarações bastante polêmicas para justificar essa questão da tolerância zero, que tem dado como consequência o afastamento de família, sobretudo filhos e mães e pais. Ele falou o seguinte: os Estados Unidos não vão virar um acampamento de imigrantes, nem uma instalação de abrigos de refugiados, não sob o meu comando. E aí ele falou, eu não posso deixar que isso aconteça nos Estados Unidos, fazendo referência ao que está acontecendo na Europa, pegando para o caso dele. Na Europa é por outro motivo, mas os fins são os mesmos. Ele deu essas declarações e gerou ainda mais uma onda de repúdio. A ONU se pronunciou, os jornalistas, até a base aliada do próprio Trump se pronunciou contra e veio um golpe que ele não esperava. A Melania Trump, a esposa dele mesmo, a primeira-dama norte-americana, se posicionou aparentemente contra o que está acontecendo. Ela falou, olha, eu detesto ver crianças separadas dos pais e eu espero que o país consiga aprovar uma reforma sobre a questão de imigração que permita com que os Estados Unidos cumpra as leis, mas também governe com o coração. Sim. Vai ter briga hoje à noite em casa ou não? Acho que sim. Ô, Tonho, olha, se faz lembrar outros tempos da história, cara, separar a família, pra mim, remete ao quê? O Holocausto, ao nazismo, cara. Os hispânicos construíram a América, pelo menos a América material, quer dizer, a mão de obra nos Estados Unidos, a mão de obra básica, ela é oferecida pela população hispânica. Essa questão de separar que o Caio traz pra gente família é super delicada e torna uma questão que pode ser vista como um problema a ser resolvido pelos Estados Unidos numa coisa maior ainda agora. O que você pensa a respeito? Qual é a tua opinião, Tonholi? Tem uma elite branca e racista americana chamada WASP,
White Anglo-Saxon and Protestant. Brancos, anglo-saxões e protestantes. Que são os caras que leem a Bíblia ao pé da letra, são os chamados fundamentalistas. São os caras que acreditam no melhoramento da raça via eugenia. São os caras que acreditam numa coisa chamada, na cultura americana, de destino manifesto. Deus manifestou a sua vontade de que os Estados Unidos estão aí para corrigir o pior das democracias. Os Estados Unidos são xerifes do mundo. A história é longa, não vou me deter aqui para explicar, mas se chama, em teoria sociológica, essa explicação da elite branca e racista americana, a teoria do destino manifesto. Deus quis que nós fôssemos os xerifes do mundo. Bom, os herdeiros, os avós presuntivos do Donald Trump, eu digo presuntivos porque avós em estilo, nós temos, por exemplo, o magnata, que é o cidadão Kane, William Randolph Hearst, o cidadão Kane. O Hearst é o cara que colocava nos desenhos animados a figura do mexicano preguiçoso, dormindo, com o pocho, com o chapéu, ali, com o chapéuzinho, o sombreiro sobre a cabeça. O Hearst foi o primeiro a dar a ideia de que se construía um muro, quer dizer, a elite WASP, branca, anglo-saxã e protestante, já não é de hoje que não suporta os imigrantes que construíram a América. Haja vista que a lei seca foi criada no final dos anos 20 para combater quem? Os imigrantes que rediscutiam a cultura americana, como italianos, judeus, negros e irlandeses. O que mantinha eles unidos na noite, discutindo, refazendo a cultura americana, era o álcool. Então se decretou a lei seca para acabar com as reuniões dos imigrantes. E a maior indignação era contra os negros ou afrodescendentes, que estavam inventando duas novas formas de música, uma chamada no gueto Zorra, traduzido para o inglês jazz é Zorra em inglês, e outra forma os blues. Então, se atentava desde os anos 20 contra os imigrantes. O que acontece agora é que o Trump está dando o seguinte truque. Essa lei da tolerância zero, ela foi inventada pelo nosso equivalente ao ministro da Justiça, o procurador-geral Jeff Sessions. Essa lei da tolerância zero que está separando as famílias. A questão é a seguinte, o Trump disse no fim de semana que esse negócio de separar as famílias foi herdado pelos democratas, mas não, é uma lei que não passa pela Câmara. O Trump, com uma canetada só, ele pode acabar com a tolerância zero. Ele está espetando isso na conta dos democratas e chegou a falar ontem: se vocês querem acabar com a lei da tolerância zero, elejam mais republicanos. Então, na verdade, não há nada de novo nessa história. A elite branca, anglo-saxã, racista e protestante que bolou a lei seca para atacar os imigrantes. Agora, para eu encerrar, o que é mais irônico, ao mesmo tempo que o Trump fez a sua campanha anunciando um muro contra o México, ele anuncia uma Copa em que os Estados Unidos vão servir de ponte entre o México e o Canadá. Quer dizer, a Copa de 2026 vai ser a nêmesis, vai ser o contrário do muro. Nunca vai sair esse muro. Esse muro acabou virando a Copa de 2026. Essa é a grande ironia da história. Ô Tonholi, me lembro quando você fala aí, né, dessa propagação, desse tipo de visão da elite branca, separatista americana, no personagem do William Hearst, né, que serviu de inspiração para o Orson Welles, o Cidadão Kane, tá no livro que inspirou o Orson também, também o Cisne Morre, do Aldous Huxley, que ele coloca a figura excêntrica, né, de um magnata da imprensa, segundo ele no livro, da imprensa marrom, que propaga esse tipo de pensamento mesmo, separatista, branco, baseado nos preceitos literais da Bíblia, né, do livro sagrado da Bíblia. Então, é interessante. Para saber mais, procura esse livro aí. E o que é ridículo é que, às vezes que eu estive no México e eu fui comprar algum presentinho para as pessoas, a única coisa original que eu encontrava, o que era? Era um mexicano dormindo com o sombreiro na cabeça. Era a figura criada pelo William Randolph Hearst. Quer dizer, não mudou nada nesse cenário, tá tudo igual. Volto a dizer,
A ironia é que o cara se elege prometendo um muro a separá-los do México e, no entanto, vai criar uma Copa de 2026 que unirá Estados Unidos, México e Canadá. Isso é uma piada. Tá falado. Agora 10h38. Ô, Diga, e por falar em Copa do Mundo, né? Tem mais aí, Vini? O jogo tá rolando, né? Agora é Colômbia. Colômbia e Japão. E você sabe que logo no começo do jogo, o jogador colombiano meteu a mão na bola, pênalti, foi expulso. Abre tudo o vídeo. Não, dessa vez ele marcou na hora tava mesmo. Escancarado, expulsou. tava evidente. Tava evidente. E aí o Japão abriu o placar, depois a Colômbia empatou e agora o Japão fez 2-1 com gol de cabeça do Osako. E aí a maturidade dos brasileiros na internet de cabeça? Tá todo mundo... Exatamente. Todo mundo já tá fazendo piadinha com o Osako aí nas redes sociais. Então o Japão vai vencendo a Colômbia, vai aí até estragando o bolão de muita gente que tava apostando aí numa vitória do... E o James Rodrigues, hein? Então, começou no banco, Edgar. Que isso, mas era o astro da Copa passada, foi o nome da Colômbia na Copa no Brasil. Foi o nome da Colômbia, mas você sabe que depois daquela Copa, né, ele foi pro Real Madrid, não deu muito certo no Real, né? Agora tá até no Bayern de Munique, então ele perdeu um pouquinho daquele prestígio que ele adquiriu na Copa de 2014. Ele entrou agora, né, no decorrer do jogo, no segundo tempo, mas a coisa tá difícil para a Colômbia porque tá com um jogador a menos desde o início do jogo. E agora, meio-dia, tem Polônia e Senegal e às 3 da tarde, Rússia, que é anfitriã. Que aí já vale como a segunda rodada da Copa do Mundo, né? Rússia e Egito. O Egito que hoje deve ter o Salah desde o início do jogo, né? Até porque se perder tá fora. Até porque se perder tá fora. Mas eu tô apostando na vitória do Egito, viu, Edgar? Sério? Porque a Rússia, apesar de ter ganho de 5-0 da Arábia era uma várzea, né? Então, não dá pra ter muito parâmetro no jogo com a Arábia Saudita, né? Uhum. A Rússia também é bem fraquinha. Eu acho que o Egito vai tirar uma vitória e vai embolar esse grupo aí da Copa do Mundo. Mas a Arábia Saudita tava no último dia do Ramadã, pode ser, os caras comem pouco. É verdade. Essa história de novo. Pô, você não sabe o que é o Ramadã, velho? É verdade, era o último dia do Ramadã esse ano. Pode ser que os caras... os caras correm menos, mas eles foram liberados. O Salah, por exemplo, foi liberado do Ramadã. Nesse caso, acho que eles já liberam, né? É o que tá falando, não Bom, sei. vamos lá. Fechou, Vini? Fechou. Agora 10h59, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. E aí, Paulitias, como é que tá a nossa hashtag bolão no Twitter? Confesso que precisamos de uma aceleração. Vamos ver as ideias aqui dos nossos tweets. Não, a galera não gosta quando é assim, Paulinho. Não, mas vai tudo certo, ainda temos tempo aqui pra Deixou vocês pros ganharem estagiários prêmio. inventarem hoje a hash também, pô. Olha lá, João Pedro, hashtag eu sou liquid. Sei lá o que isso quer dizer. Printa aí. Alemanha vai empatar no segundo jogo e na terceira rodada vai ganhar da Coreia, mas fica de fora da próxima fase. Também tá tô achando. printado, Também João. tô achando. Você também tá achando, Também, Vini? tô. De acordo? De acordo. Então pode ser que o João tá bem no bolão. Vivendo de gastronomia, bolão no Twitter. Aposto que engorda uns 7 quilos com tanto churrasco até o final da Copa. Eu também acho que isso pode dar certo. Nessa minha tabela, isso também vai rolar, sim, senhor. Eduardo Paes, hashtag bolão no Twitter, é apostar qual vai ser a desculpa quando o Neymar arrebentar na Copa dos comentaristas que nunca tocaram em uma bola. Será que o Neymar vai mandar aquele chupa neném? Eu até gostaria. Eu acho que até os comentaristas no fundo querem estar errados, né? E querem que o Neymar vá lá arrasar. Não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha aqui, no começo do Morning Show de hoje, a gente disse que o prêmio pago a cada um dos convocados da seleção brasileira será de $500 mil, totalizando 43 milhões de reais. Comissão técnica. Jogadores e comissão técnica, né, Titi? Caso o Brasil traga o caneco, caso o Brasil se consagre como ex-campeão do mundo. Olha só, os ouvintes responderam pra gente sobre essa questão. É justo, não é justo os caras receberem toda essa bolada? Vamos conferir agora o que eles disseram pra gente aqui pelo WhatsApp. Bom dia, pessoal do Morning Show. Adoro vocês, ouço todo dia. Aqui é a Janete de Barra Bonita. Nossa, eu já estava perplexa com o valor até ouvir vocês explicarem, né? Então, se isso não for incentivo suficiente para eles jogarem melhor e ganhar a Copa,
além de ficarem em evidência, de mostrarem mais o futebol, eu estou disposta a treinar esses dias e por esse valor eu vou lá e ganho essa Copa com certeza. Faço todos os gols que forem necessários. Ok? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Meu nome é Juliana, eu falo aqui de São Paulo. O Brasil realmente adotou a política do pão e circo, só que eles só lembram do circo, esqueceram que a população precisa do pão. Eu acho que todos os jogadores deveriam escolher alguma instituição de caridade ou destinar a construir algo em prol da população que mais precisa, porque ninguém aguenta mais ser palhaço nessa lona que se chama Brasil. Um bom dia a todos, até logo. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Olha, em relação à seleção brasileira, acho que só de ser selecionável para disputar uma Copa do Mundo representando um país do nosso tamanho, com o nosso histórico, já seria uma grande premiação. Tantos que vários jogadores nacionais sonham em ter essa seleção. Então, a meu ver, eu discordo dessa premiação, pois muitos desses jogadores já ganham esse valor mensalmente e muitos não necessitam desse valor. Essa é a minha opinião. Um bom dia a todos. Abraços. Bom dia, Morning. Aqui fala Maria do Rosário, de São Paulo. Concordo que os jogadores devam ganhar um prêmio se forem campeões, se pegarem o Hexa. Mas não concordo com esse valor. É um absurdo. Um país quebrado como o nosso, a miséria tomando conta da população, os políticos corruptos que nós temos, não deve dar esse valor todo para um jogador de futebol. Tá? E eu quero saber de onde vem esse dinheiro. Aí o Vini a galera já explicou, pô. É uma coisa louca. Explicamos aqui de onde que vem esse dinheiro, né? É. Mas a maioria aí não concordou Não muito, é do nosso bolso. Não é. Exatamente. Vini, vamos lá pro nosso quadro aqui. Não convide para a mesma festa, porque dessa vez não podemos convidar para o mesmo convescote o ex-jogador Edmundo e o comentarista de futebol Paulo Vinícius Coelho, o PVC, hein? Ah, por causa do Neymar, né, Edgar? A Paulinha tava até falando aí sobre o Neymar, né? O pessoal tá discutindo ainda a estreia dele, a participação, a individualidade, a postura do Neymar. E aí o PVC tava defendendo o Edmundo sendo contra. Aliás, é a segunda vez que eles batem boca assim, de forma acalorada. Já teve um vídeo deles que também viralizou um tempo atrás aí numa transmissão depois de um jogo do São Paulo. E ontem o que o PVC estava tentando falar é o seguinte, tudo bem, o Neymar não fez um grande jogo, mas a gente necessita dele para diminuir essa marcação que é feita no futebol hoje, que é uma marcação mais encurtada, né? Menos espaçada. Então você precisa desse cara para fazer o mano a mano, sair do mano a mano e quebrar a marcação do adversário. Então ele falou assim, olha, na Copa do Mundo mais didática da história, mais tática da história, a gente fica falando apenas de um jogador. Mas aí também tem a questão de que, assim, o Neymar é o nosso grande jogador. Então, obviamente, que a expectativa e a nossa crítica fique um pouco mais em cima dele mesmo. Porque a gente espera mais desse cara, né? E aí o Edmundo tava criticando que o Neymar sofreu muita falta. E a maioria dessas faltas que ele sofreu foram faltas porque ele ficou segurando a bola, ficou chamando a falta e não desenvolveu ali pro coletivo, né? E aí o PVC falou um pouco sobre... Se você não entender, Edmundo, entender a cultura futebolística, né? Isso acabou incomodando o Edmundo e aí a discussão ficou um pouco mais ríspida. Vamos ouvir esse momento. Eu disse, PVC, não pode ser legal ele ser o recordista de faltas na primeira rodada. Recordista de gols, pô. Ele tem que ser o recordista de gols. Ninguém falou Se ele quer ser o melhor do mundo, ele tem que fazer 3 igual fez o Cristiano Ronaldo. Foge na marcação, cara. Acha espaço. Inventa alguma coisa. Ninguém disse que é legal. A gente só tá dizendo que foi falta. Mas vocês disseram que foi legal. Não, ninguém disse. Desculpa, você não entendeu. Não. Mas eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Mas eu tô aqui pra falar e dar minha opinião. Olha, mas eu não entendo. Eu sou ignorante futebolisticamente. Também ninguém sou. Você disse. Eu não disse. Falou. Vocês têm que ter cultura futebolística. Eu falei de você. Eu falei de nós. Mas eu me sentia. Eu falei de nós. Mas eu sentia. Eu falei nós, brasileiros. Porque a gente não pode falar nada. Se for contrária à opinião de você, a sua, a gente não pode falar nada. Não é isso, não. Desculpa, não é isso, não. Eu tô dizendo sobre o país. Eu tô falando sobre o meu país.
Aí a discussão se prolongou um pouco mais, mas depois também, no final do programa... Eu tava até assistindo ao vivo esse programa, ontem eu me dediquei a assistir as mesas redondas aí, que tem 200 agora, nessa época de Copa do Mundo. Depois eles se abraçaram, né, fizeram as Você não faz mais que sua obrigação, você tem que ficar aqui comentando futebol. Corajoso, hein? Você se dedicou a isso? É verdade, pelo menos eu me dedico e não falo da minha cabeça, né? Recado pra alguém, hein? Eita, jornalista tem que investigar. Falar. Não tem que ler jornal. Mas é isso aí, Edgar, as discussões estão realmente... Ele se auto-zoa. Cadê minha música de briga? Pra muita Que gente, sumiu? esse ensinamento é novo, que jornalista tem que investigar e não tem que ler jornal, né, Vini? Exatamente. Nossa. Mas é isso, Edgar. Tá falado. A Copa do Mundo segue aí, a gente vai destrinchando tudo que é falado aí com relação aos comentaristas. Falado. Vamos lá, vamos em frente. Olha, calma, querido. Opa. Eu quero falar. Por favor. Você falou de Neymar, eu vou ter que falar agora. Fala, Paulinha. Porque ontem a gente fez uma hashtag aqui nesse programa. E aí? Qual que era a hashtag? Raspa Neymar. Isso. E aí? Eu acho que ele ouviu esse programa. No duro? Eu acho que ele tá ouvindo o Morning Show. Há controvérsias, hein? Era gel, puxou pra trás. Não sei não, hein? Você acha que ele não raspou? Eu acho que não. Você acha que é fake? Jogou um Você gel acha que a pra trás. mãe de Neymar publicou uma foto fakezona pra gerar uma expectativa diferente na gente? Acho que em e casa ele não usa raspou? assim, ué. Ele só fez o cachinho pro jogo. Você tá criando, então, Ele uma de- expectativa pra sexta-feira? Haverá ou não topete? Ele miojou pra hora do jogo só. Bom, o que dizem, Edgar, outras fontes, é que Neymar abaixou um pouco o topete. Será? Eu investiguei, porque o papel do jornalista é E investigar, aí? não é ler jornal. E os fios estão mais curtos. Estão mais ele curtos. Cortou. Ele cortou alguns Veremos. centímetros deste longo cabelo. Veremos. E eu acho que foi por recomendação ficou melhor, desse programa, não sei. Verificaremos isso na sexta-feira. Qual será a verdade a respeito do cabelo de Neymar? E outra coisa. Marquezine vai pra esse jogo. Conseguiu a liberação. Vai no jatinho. Estará lá. Rateado pelos jogadores. E se ele der show? É. E se ele der show? Fizer vários gols. Tem que deixar o amuleto lá, Globo. Libera essa menina. Se o cara for bem e a Nossa. Marquezine estiver lá na sexta, vocês Sensacional. levarem ela embora pra gravar essa novela que a menina tá numa masmorra Sai, já há baleia. uma semana. O Tonholi falou que é fácil. Coloca uma dublê, a menina morre de inanição na novela. Deixa ela lá. A Copa é muito mais importante que o Game of Thrones Boa, brasileiro, Paulinha. tá? Boa. O Neymar tá feliz, botou um Fala Bela, que é aquela mãozinha junta, o amém lá que tem de emoji. Tá feliz que ela vai tá lá. E se começar a ganhar, libera essa menina, Globo. Olha Deixa aí. o amuleto do lado do cara. Pera aí, deixa eu fazer um comentário. Pô, Eu tá investiguei, difícil. não é um fala bela, isso é um high five. Eu investiguei, Paulinha. Isso aqui, esse emoji é o... Pra mim, é o Fala Bela, aquele sinal que É ele faz Fala ao Bela. final do vídeo Não, show. então você tem que Junta investigar. as Gratidão. mãos É e investigar. faz um O cara fica namastê. tirando- É um namastê, uma É. bênção, gratidão. O cara agora fica me cutucando porque É. eu mandei ele investigar. Eu, quero cara, Tonholi, eu nem apresentar. falei com você, Ah lá. cara. Põe a música, Mas eu pode usei pôr agora. outra, Puta, põe. igual igual tá miro com a minha Bota música a daqui, engoliu. caramba. Você Pô. me deu um Eu te sabão dei na cara? mandei você investigar o Gilmar Mendes. Não, você não você faria me isso. engoliu. Nossa senhora. Você não sabe fazer isso. Agora você fica repetindo Cadê a a palavra. música, Você Edgar? sabe? Solta Thiago a box aí. Berrache. Cadê vendo? Você sabe Você que fazer, sabe ô, tudo Tonholi? das Copas? Que mídia abriu a CPI da Nike com uma fita que eu trouxe aqui pra Jovem Pan, Ó. em que o Edmundo contava todas as putarias que só foram confirmadas agora pelo FBI Bomba, Jovem Pan, Cláudio contra Tonholi. o Marim e contra os demais. Jovem Pan, Tô quem à sua trouxe? frente. Eu tô devendo agora, não investiguei. Isso é investigar, é fazer uma rádio. Quantos abrir livros uma você CPI. escreveu? 16. E não eram 24? Foram 16? Não, 24 não publicados. Publicados 16. Então vale os meus Olha, 32 Edgar, que eu já escrevi, tô em casa? Viga Peraí, tá peraí. chamando a gente, viu? Peraí, O rapidinho. Viga tá escutando tudo acho isso. que o Que Viga- bom. 16, Viga quer falar com a 16 gente. livros. Quantas investigações você fez? Quase todas. E te trouxeram pro meu lado aqui, que eu não fiz nenhuma? Não é o Seu trabalho não tá surtindo efeito. A então, diferença Tonholi. tá no salário. Corta o microfone Você tem certeza? deles, corta. Ixi, Maria. Chega, Ó. corta aí. Pô, Haja Tem vista o certeza? meu nível de vídeo e o seu. Brincadeira, vamos pro Viga. Ai, Tonholi. Ai, Tonholi. vamos pro Rio de Janeiro agora falar a respeito da morte do empresário e ex-ministro Eliezer Batista, que morreu na noite de ontem, aos 94 anos, na cidade que persiste em ser maravilhosa de lá. Fala o nosso repórter, nosso correspondente, Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Fala, Ed Aplique, Ed Peruca, beleza ou não? Só no tupete.
Tudo tranquilo ou não? Tudo bem, queridão. Todo mundo vira técnico em Copa do Mundo, né, rapaz? Enfim, eu gosto dessa democracia de opiniões, enfim. Tem amuleto, tem isso, tem aquilo. É sensacional. Agora, meu cara Edgar, diz pro Neymar, ô Neymar, vá cortar esse cabelo logo. Só se fala do tal do VAR, né, rapaz? Da arbitragem. Vá cortar logo esse cabelo. Meu cara Edgar, falando de coisa séria e coisa triste, morreu aí nas últimas horas aqui no Rio de Janeiro o ex-presidente da mineradora Vale, ex-ministro também do governo João Goulart, ex-secretário de Assuntos Estratégicos de Fernando Collor de Mello, o Eliezer Batista. Ele era considerado um homem de vanguarda, à frente de seu tempo, viu, Edgar? Estava frágil, estava já debilitado, 94 anos de idade, faleceu vítima de insuficiência respiratória. O corpo dele vai passar por uma espécie de embalsamento nesta terça-feira e a cerimônia de cremação para amigos, pessoas mais próximas e parentes, é claro, acontece nesta quarta-feira no cemitério do Caju, região portuária do Rio de Janeiro. Como eu disse, era um homem à frente do seu tempo, segundo todos aqueles que conviveram com o Eliezer Batista, pai, desde que está aí na foto, o Ike Batista, o ex-bilionário brasileiro. Agora dizem também que nos últimos anos de vida, o Eliezer, que era um homem extremamente capacitado, culto, falava 9, 10 idiomas, estava muito triste com o filho por conta do envolvimento dele com o Sérgio Cabral. Lembrando que o Ike foi parar na cadeia, já que falamos de cabelo, né? Acabou tendo a sua peruca retirada, seu cabelo cortado no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. E dizem também as más línguas que foi Eliezer Batista quem deu o caminho das pedras, literalmente, né? Entregou todo o mapa da mina para Ike Batista explorar os metais preciosos no Brasil e também na América do Sul, meu caro Edgar. Valeu, Viga. Obrigado pelas suas informações. Viga falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Tonho, olha, eu queria aproveitar o assunto que o Viga traz pra gente e ouvir o teu comentário aí. Tem algo a destacar da biografia do Eliezer aí? Bem, o Eliezer Batista, ele é o pai de um negócio que, esse termo ele inventou, chama teoria da distância econômica. O que é isso? Ele foi presidente da Vale do Rio Doce por 2 vezes e saiu da presidência da Vale do Rio Doce, que acabou sendo privatizada só no governo Fernando Henrique. Sim. Ele saiu com o golpe de 64. Achavam ele comunista porque ele era amigo do João Goulart. Mas enquanto presidente da Vale do Rio Doce, ele descobriu uma coisa. Por conta da Segunda Guerra Mundial, o Japão precisava se reconstruir. Os Estados Unidos, que jogaram a bomba, inventaram aquela coisa chamada Plano Marshall. O que ele fez? Eu vou aproveitar a distância do Brasil com o Japão e eu vou fazer o preço do minério de ferro da Austrália ser muito mais caro que o minério do ferro do Brasil. Então, o que ele fez? Ele começou a exportar via Porto de Tubarão minério de ferro para o Japão num valor que era 5 milhões de toneladas por ano, era o triplo quase do que a Vale do Rio Doce produzia. Agora, o que não consta da biografia que o jornalista Roberto Dávila fez do Ike Batista, filho do Eliezer Batista, é o grande arcano que todos nós queremos saber. Falam as más línguas que as minas que a Vale do Rio Doce, sob a presidência de Eliezer Batista, não quis operar, não quis se aprofundar, ele passou literalmente o mapa da mina para o filho. E que o Ike Batista teria se tornado rico a partir de dicas do pai. Esse é um grande arcano, um grande mistério que ronda a relação Eliezer Ike Batista. Boa, vamos lá, vamos em frente. Em mais uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República, o Jornal da Manhã da Jovem Pan entrevistou há pouco o presidenciável Geraldo Alckmin, do PSDB. Estamos aqui com o apresentador do Jornal da Manhã, Thiago Berrache, que participou da conversa, obviamente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos aqui da bancada. O que você destaca pra gente desse papo com o Alckmin? Edgar, ele é muito incitado a falar mais forte ou mais alto contra os adversários, porque Geraldo Alckmin não vem bem nas pesquisas. Ele acredita que no começo da propaganda política no rádio e da televisão, ele vai melhorar nas pesquisas, vai melhorar no desempenho, e hoje ele partiu para o ataque contra o candidato Jair Bolsonaro. E ele classificou as propostas do adversário como um horror. Vamos acompanhar. Eu acho um horror, porque na realidade nós não vamos resolver o problema de emprego no Brasil
abala. Nós não vamos atrair investimento para o Brasil, abala. Nós não vamos melhorar a saúde, fazer leito de UTI, atender quem está sofrendo, quem está doente, abala. Nós não vamos melhorar a qualidade da educação pública, que é essencial para a produtividade e para o Brasil crescer numa agenda de competitividade, abala. Mas se o senhor foi eleito... E a creche abala. Ele está há 3 anos, fazendo campanha, direto, utilizando bem aí as redes sociais e tal, mas isso é tudo passageiro. Eu acho que nós temos hoje 2/3 do eleitorado sem voto definido. Bom, mais uma vez ele negou a possibilidade de João Dória assumir o lugar dele, Geraldo Alckmin, na corrida presidencial, já que Geraldo Alckmin não vem bem nas pesquisas, e ele tem um problema para administrar aqui no estado de São Paulo, porque o vice dele, quando ele era governador, é o atual governador Márcio França, do PSB, hoje titular do Palácio dos Bandeirantes e também que vai concorrer ao governo de São Paulo. E do outro lado, o próprio ex-prefeito João Dória. E claro, Geraldo Alckmin afirma que é favorável, vai dar todo o apoio a João Dória, já que eles são colegas de partido. Mas ele revelou o seguinte, ele tentou convencer, não que João Dória não saísse para concorrer ao governo do estado de São Paulo, mas ele ficou surpreso com essa decisão dele largar a prefeitura com pouco mais de 1 ano de mandato. Eu tentei que a nossa base tivesse um candidato só. Então o que eu fiz? Procurei o Márcio França. Falei, Márcio, você topa assumir o governo e não ser candidato? Falei, olha, Geraldo, é a oportunidade que eu vou ter. Eu sou vice. Se você sai, eu assumo. Só posso disputar o governo, não posso disputar outro cargo. É legítimo. Eu procurei o João Dória. João, você tem 1 ano de mandato, você vai renunciar com 1 ano de mandato? Por que você não fica na prefeitura? Não, eu vou sair. Então, o que eu posso fazer? Eu tentei unir os dois. Eu tentei fazer com que a base tivesse um candidato só. Agora, eu vou ter 2 candidatos no Brasil inteiro. Agora, se não fosse João Dória, quem seria o candidato do PSDB? Pela fala dele, né? Dá pra gente depreender, Thiago, que ele fica com o Dória por uma questão da força partidária, né? E pela fala que ele apresenta aí na entrevista. E sobre as alianças, só pra gente fechar, a gente questionou o candidato Geraldo Alckmin sobre a possibilidade de fazer uma aliança com o MDB. Ele falou, é impossível porque o MDB, que é o candidato, é o partido do presidente Michel Temer, tem um candidato que é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Agora, existe uma possibilidade da aproximação com o DEM, os democratas, e também com o PSD de Gilberto Kassab. E essas alianças estão mais costuradas, vamos dizer assim. Falado. Ô, Thiago, deixa eu te perguntar, a gente tá ouvindo o Geraldo falar muito da televisão, o próprio Márcio França, com a experiência que você tem, você acha que esse ano de 2018 vai influenciar tanto assim o tempo em televisão com a mídia digital agora tão forte? Olha, eu acredito que ainda tem uma influência muito grande, porque tem muita gente que não é muito de rede social, não entra muito em rede social. Agora, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição com a participação da rede social muito maior do que nas últimas eleições. Só que ele aposta e quando começar a campanha propriamente dita, aí tem os debates na TV, não necessariamente ele está postando no horário eleitoral na televisão, mas sim nos debates da TV, que aí o candidato obviamente fica mais conhecido. Só que é bom lembrar que ele está há muito tempo aqui no governo de São Paulo. Né? Agora, o problema é o Nordeste, o problema são os outros estados, e ele precisa tentar se viabilizar, ok? Obrigado, Berraich. Obrigado a vocês. Abração agora, 11h26, horário de Brasília. Retinha final aqui do programa, vamos lá, fechando a lojinha. Vou me despedir rapidinho, convidando vocês para jp.com.br/Paula Carvalho, meu blog que tá com visual novo. E Sucesso. Ali você tem as informações sobre o alerta para convulsão que estão colocando para o desenho Os Incríveis 2, ainda inédito no Brasil. Opa. Então você vai descobrir que nos Estados Unidos algumas pessoas tiveram convulsões durante a exibição do desenho. Por causa da luz, né? Muita ação. Pisca as muito. Pessoas que são sensíveis à luz, que têm aí convulsões, epilepsia, fiquem atentas. Lá no meu blog tem a explicação direitinho e o filme só chega no Brasil em 28, dia 28 agora. Então ainda tem um tempinho aí.
Quem é que tá aí do nosso cast? Não, Edgar, é o seguinte, a vencedora do WhatsApp é a Juliana e a informação que chega de última hora da Rússia é que o Neymar sentiu dores e saiu de campo mancando, junto com o Mancandinho. físico, situação que preocupa no momento. A ver, hein? Ou é bruto, é profissional ou não vai, né, Edgar? É isso aí, meu. Chinelinho não, hein, Neymar? Por favor, hein? Respeito. Assim, Respeita, Neide. Respeito, por favor. Já zombaram demais. A gente fica por aqui agradecendo o prestígio e a audiência. Amanhã tem mais aqui na PAN, a partir das 10 da manhã. Tchau. Cuidem-se. Morning Show.